Então, esse exercício pede para calcular a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura, né, de 100 gramas de chumbo de 20 graus Celsius até 60. Então, suponha que eu tenho uma barra de chumbo, né, suponha 100 gramas de chumbo, e eu quero que a temperatura saia do 20 e passe para 60. Aí, para isso, eu vou ter de fornecer uma quantidade de calor, né? Então, se a temperatura vai aumentar, significa que o objeto vai ganhar energia. Então, ele tem que receber uma certa quantidade de calor, né? Algum objeto com temperatura maior vai ter de fornecer energia para essa barra de chumbo, né? Qual que é a massa do chumbo? 100 gramas. Então, essa energia aqui, ó, que eu quero calcular, que tanto de energia que o objeto vai receber. Antes de calcular, a gente tem que pensar, essa quantidade de calor aqui que ela está recebendo, é uma quantidade de calor sensível ou uma quantidade de calor latente? Como que eu vou saber? Eu vou olhar aqui, ó. Está havendo variação de temperatura? Está. Se está havendo variação de temperatura, é uma quantidade de calor sensível. Se a quantidade de calor é sensível, eu vou ter de utilizar a formazinha da quantidade de calor sensível. Muitos alunos costumam chamar essa formazinha de quimacete. Só para gravar, né? Para ficar mais fácil de gravar. Quimacete. Aí, o que é o quê? O que é justamente, né, a quantidade de calor que eu estou querendo. Essa quantidade de calor aqui, na forma, ela é representada pela letra Q. O M é a massa, né? Qual que é a massa dessa placa aqui? 100 gramas. A massa é dada em grama. Grama, quilograma. O Czinho aqui da fórmula é o calor específico. O calor específico do chumbo foi dado no exercício aqui, ó, 0,03 caloria grama grau Celsius. 0,03 caloria por grama grau Celsius. E o que mais? O ΔT é a variação de temperatura. Como que eu calculo o ΔT? Eu sempre vou fazer o seguinte, eu vou calcular ele aqui separado aqui, ó. Eu vou pegar a temperatura final, que eu vou chamar ela de T, menos a temperatura inicial, que eu vou chamar ela de T com zerinho aqui. Então, o T sozinho é a temperatura final, o T com zerinho embaixo é a temperatura inicial. Aí eu vou olhar o exercício. Olha aqui, a temperatura era 20 e passou para 60. Então, houve um aumento na temperatura, né? Qual que é a temperatura final, então? 60. Menos a temperatura inicial. Quanto era a temperatura inicial? 20. Então, o que que eu tenho? 60 menos 20. Vai dar quanto? 40 graus Celsius. Então, agora, né, a variação de temperatura está aqui. Então, o que que eu fiz até agora? Só fiz a leitura do exercício e peguei os dados do exercício e coloquei aqui. Agora é só jogar na fórmula. Aqui, ó, quantidade de calor é o que eu estou querendo, eu estou procurando. A massa é quanto? 100 gramas. O calor específico é 0,03. 0,03. E o ΔT é a variação de temperatura, que nesse caso aqui é 40. Observe que eu não precisei de fazer transformação nenhuma, porque já está tudo bonitinho aqui, né? Aqui está em grama, aqui está em grama, aqui graus Celsius, aqui graus Celsius, né? Então, o resultado vai sair em caloria. A quantidade de calor é o que eu estou procurando. Agora é só multiplicar aqui, ó, 100 vezes 0,03 vezes 40. 100 vezes 0,03 dá 3, vezes 40 dá 120. 120 o quê? Caloria. Observe que deu uma quantidade de calor positiva. E
Esse valor positivo aqui significa que o objeto ganhou energia, né? Houve absorção de energia, processo endotérmico.